se estender um pouco mais, e aí eu atrasei por esse motivo. Peço perdão aos irmãos, né? Eu cheguei 7 horas em ponto ali, mas geralmente eu chego aqui 6h40, 6h30. Hoje eu não consegui. Alguns irmãos, né, não mandaram mensagem para mim, dizendo que não poderão estar no dia de hoje, motivo de trabalho, né? E por essa razão eles não poderão estar. Semana passada, né, nós concluímos um ponto, né, muito importante da disciplina pneumatologia, né? E nós vamos dar sequência. E agora as coisas vão fluir mais, porque esse ponto mais polêmico passou. Mas antes eu gostaria de orar juntamente com você, para que Deus ele pudesse nos dar direcionamento, para que nós possamos assim aprendermos um pouco mais na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nesta noite, nós adoramos o Teu nome, glorificamos, exaltamos e bendizemos. Sabemos que se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o que seria de nós? Pai, em nome de Jesus, confirma a Tua presença em nosso meio através da Tua graça, através da Tua palavra. Tira todo impedimento, todo percalço, todo obstáculo. Espírito Santo de Deus, nós lhe convidamos que seja o nosso professor nesta noite. Que nós possamos crescermos em graça, estatura, mas também em conhecimento. Nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos da Tua ajuda. E sem o Senhor, nós não podemos nada. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus está contigo, cara? Ótimo. Depois a gente vai estar na mão. Irmãos, página 144. Lembrando os irmãos, né, que houve, depois que nós estudamos semana passada sobre a condição da blasfêmia contra o Espírito Santo, né, nós temos um exercício, né? Um exercício na página 143, caso os irmãos não tenham feito ainda, para os irmãos estarem, em nome de Jesus, dando atenção devida, né? Para que a gente possa continuar. Então, Gustavo, você está com a apostila? Não. Eu te dei, eu trouxe a sua apostila. Eu fiz os 3, sabe? Fez já? A última vez lá no Pedro, na segunda-feira, eu peguei o fechei e fiz. Eu entreguei para a pastora. Ótimo. Sua apostila estava em casa com a pastora. Se você quiser correr lá e pegar, Pode? Pode. Desce lá correndo rapidinho e pega. É pertinho aqui. Era para mim trazer a apostila. Eu estou devendo apostila para mais alguém? Não, né, Luz? Ótimo. Porque tem mais uma apostila sobrando e eu não sei de quem que é. A pastora ela não veio hoje, ela está enferma. E aí eu fico perdidinho, que ela que resolve essas coisas para mim, ela que traz tudo. Irmãos, então semana passada, né? O pastor falou que você fez três no caso, né, pastor? E... O último foi esse daqui, depois do blasfêmia contra o Espírito Santo, na página 143? Pelo que a primeira aula o senhor deu, aí passou um tempo, o senhor falou, eu quero fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Era 3 exercícios. Quem quiser fazer o terceiro, agora, essa outra agora, eu não sei se... Vou ver aqui agora. Do batismo com fogo, essas coisas. 2, 3, é isso mesmo. 3 exercícios. Acontece que o terceiro exercício. Isso. Nós já estamos, né? Falta. Se acertar, como se acertar. Falta pouquinho para a gente terminar, né? Falta bem pouquinho para a gente terminar. Se a gente não terminar hoje, aliás, hoje, semana que vem, no mais tardar, depois da semana que vem, nós terminamos pneumatologia. Aí eu vou marcar a prova, vou corrigir todos os exercícios, vou marcar a prova, né? E vou passar a pontuação geral para vocês e a gente vai dar início a uma outra disciplina. Amém? Semana passada nós falamos muito sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, mas hoje nós não vamos falar mais sobre esse assunto para a gente não render mais. Então hoje nós vamos entrar
na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Na página 144, o título diz que o Espírito Santo e a santificação. O Espírito e a santificação, embora toda a Trindade esteja envolvida, o plano é de Deus, Pai. Seu desejo é nada menos que a santificação do mundo inteiro e de todos os seus habitantes. Jesus Cristo morreu para possibilitar este plano, mas sua obra na cruz já foi concluída, né? João 19:30, Hebreus 10, do versículo 10 ao 14, fala sobre isso. Hoje, o agente ativo, indicado pelo título mais comum, o Espírito Santo, e pelos símbolos de purificação que representa nas Escrituras, água e fogo. O título Espírito Santo aparece 94 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes aparece no Novo Testamento? 94 vezes. Inclusive, a única ocorrência de Espírito de santificação em Romanos 1:4. Títulos alternados do Espírito aparecem menos frequentemente, embora em algumas talvez argumentem que o Espírito Santo seja simplesmente a abreviatura de O Espírito Santo. O título não pode ser diluído tão levianamente. Depois, Deus Pai tem muitos e incomparáveis atributos, e qualquer um deles, a eternidade, a onipotência, a onisciência, poderia ter servido para identificar o Espírito, não apenas a santidade. Os escritores do Novo Testamento empregam tão frequentemente a expressão Espírito Santo por reconhecer a relevância do Espírito Santo para a santificação no mundo. Os símbolos que os escritores sagrados usavam para representar o Espírito Santo também são esclarecedores. Os rituais de purificação do Antigo Testamento, a respeito dos quais entraremos em pormenores depois, empregam o sangue, a água, o fogo. O sangue indica o ministério de Jesus, a água até certo ponto, o fogo indica o ministério do Espírito Santo, e o Espírito de Deus é frequentemente simbolizado pela água, e as referências bíblicas que estão aí no livro de vocês. Os termos usualmente reservados para fluidos, né? Derramo, cheio, ungido e até mesmo batizado, e a palavra batismo, mais frequentemente o Espírito é simbolizado pelo fogo, ou encontra-se em estreita relação de elemento. Eram símbolos poderosos aos ouvidos judaísmos, acostumados com os batismos e outros ritos de purificação. E a obra do Espírito Santo talvez se deva em parte ao nosso desconhecimento daqueles ritos. Geralmente, quando se menciona a obra do Espírito Santo no tocante à santificação, faz referência de um processo ou experiência e torna a pessoa mais santa. Alguns identificam este processo como salvação, outros como experiência subsequente e outros ainda como um processo que incluía as duas experiências anteriores e algo a mais. Mas a obra santificadora do Espírito Santo é ainda mais ampla, faz parte do plano integral de Deus para a humanidade da história da salvação. Amém. Uma é sua, você pode pegar, tá? Nessa definição está incluída a sua obra em relação aos convertidos e aos não convertidos. Mesmo assim, pessoas preocupadíssimas em saber como se aplica a elas a santificação individualmente. É muito justa essa preocupação, afinal de contas, o plano de Deus para o mundo é levado ao efeito através de uma pessoa por vez. Perguntas práticas ao respeito da santificação podem ser postuladas com simplicidade. O que é santificação? Acontece de uma só vez ou é um processo? Como se relaciona com a salvação? O que significa ser santo ou santificado? Quem é responsável por tornar-nos santos? E o que pode ser feito quando ficamos aquém da verdadeira santidade? O crente, Pai Senhor Jesus, pastor, o crente pode atingir um estágio de perfeição cristã, tornando-se incapaz de pecar? Antes de respondermos estas perguntas, será útil definir os nossos termos e explicar os limites do nosso estudo para
em Revista de Doutrina e Santificação do Decurso da História da Igreja. Bom, eu fiz a leitura devocional toda para a gente aplicar, para nem ficar parando aos poucos, né? Nós vamos aprender hoje a função do Espírito Santo através da santificação na vida do cristão. Veja bem, é muito importante nós entendermos qual é o papel de cada pessoa da Trindade. Nós sabemos que a Santíssima Trindade é dividida em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que cada uma dessas pessoas tem um papel fundamental e exclusivo, não só desde a criação, mas também no decorrer da história, da lei, da graça, da igreja. Então nós precisamos entender que, embora os 3 sejam um, embora os 3 estejam envolvidos, mas é um atributo especificamente atribuído ao Espírito Santo, é uma incumbência ao Espírito Santo trabalhar essa área. E é muito importante, nós vamos aprender como se dá esse processo nas nossas vidas. No Novo Testamento, aliás, a morte de Jesus, eu vou fazer uma pergunta aqui, os irmãos vão se acomodando aqui, para a gente não perder o foco. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem santifica o homem? Pode-se dizer que é Jesus? Jesus santifica o homem? Sim. Sim? Não. Está vendo? Embora Jesus é a nossa referência ao se falar de santificação, embora Jesus é a segunda pessoa da Trindade, embora Jesus seja santo de natureza, mas não foi incumbido a ele. Qual que era o propósito de Jesus no plano de Deus de forma geral? Como? A redenção. Embora Jesus existia antes da criação, né? Ele existia antes da criação. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus sempre existiu. Só que ele se revelou para nós, ele passou conhecido no plano que da redenção. O que Deus ele disse para Adão quando ele pecou? Ele disse que da semente da mulher, né, nasceria um, não é? Porém, inimizade entre ti. Aí quando ele olha para a serpente, ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o teu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, porém este ferirá a cabeça. De quem que ele está falando? De Jesus, né? Ele está falando de Jesus. Então, a promessa da vinda de Cristo já vem lá de Gênesis, logo após a queda. Aí vem, né, a promessa através de Isaías, profetizando a vinda do Messias. Aí nós vemos o decorrer das histórias dos profetas anunciando a redenção de Israel, né? E a ascensão, né, do verdadeiro Rei dos Reis, Jesus. Então vamos lá. Só que todos pensavam que Jesus seria um libertador, né? Jesus ele chegaria e libertaria o povo de Israel da opressão do Império Romano. E por Jesus trazer um reino totalmente diferente do que eles imaginavam, ele acabou sendo rejeitado. Mas todos quanto o recebeu, a Bíblia diz, todos quanto o recebeu, deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que têm o seu nome. Então vamos lá entender melhor. Qual que era o plano de Jesus? Morrer na cruz, né? Paulo fala sobre isso no livro de Romanos, que o pecado entrou na terra por causa de um erro de um homem, e a salvação entrou na humanidade através pela obediência de um só homem. Então qual que era o propósito maior de Jesus? Reconciliar a humanidade com Deus, através da obra, né, de salvífica na cruz do Calvário. Então, e essa incumbência não é o Espírito Santo que salva, não é Deus que salva, é Jesus que salva. Então quando a gente precisa dar uma nomenclatura, quem é o responsável pela salvação? Jesus. Mas não é o Espírito Santo? O Espírito Santo também não é Deus? Não.
O Espírito Santo é Deus, mas não é Ele que é responsável pela obra salvífica. O responsável pela obra salvífica foi Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então, quando Cristo ele sobe até os altos céus, ele diz assim: antes de subir, eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um outro, o Espírito da verdade. E aí ele fala assim: o Espírito que convencerá o homem do pecado. Então, quando a gente fala de santificação, a gente é convencido. Primeiro, para a gente falar sobre santificação, nós precisamos entender o que é santificação, não é verdade? E quem pode me dizer o que significa ser a palavra santificação, para mim poder exemplificar o que eu acabei de dizer aqui? Santificação. Quem pode me dizer? O que é santificação? Santo é separado, né? Santo separado. Ótimo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, está escrito assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Mas como que Deus vai santificar? Através de quê? Qual é o instrumento? Através do Espírito Santo, ele convence a verdade, né? Tá vendo? Então assim, por que a gente acaba, a gente se perde nesses jargões da palavra e atribui a Deus? É óbvio, o Espírito Santo também é Deus, mas é atribuído a Ele essa função. Embora Deus Pai também é responsável, como Jesus também é responsável no processo. Mas os três trabalham em harmonia. Mas a incumbência da santificação é específica do Espírito Santo. É Ele que executa a ação. É Ele que trabalha nas vidas. Vocês responderam certíssimo quando vocês falaram que santificação, aliás, santo vem de separação, né? Separação. Agora, quando fala santificação, está dizendo que é uma separação contínua, não é? Então o homem pode se santificar? E é aí que está a questão. Nós precisamos entender isso, tá, irmãos? É muito importante. Porque a Bíblia diz assim: sede santos como eu. Varão, eu não estou dando certo com esse negócio aqui, olha. Me ajuda aí, varão. Você me arruma cada coisa, né? Nossa! Gente do céu! Eu não sei lidar com esse negócio de tecnologia, irmão. Misericórdia. Gente do céu! É porque eu uso o microfone aqui. Quando eu vejo o microfone está lá longe, eu esqueço do microfone. Porque ele põe uma fitazinha pregando. Aí pregando aqui, aí não fica. Aí ele fica descendo o cabinho aqui, fica descendo e fica ruim. Toda hora vamos ficar levantando. Como eu estava dizendo, a incumbência dessa ação é liderada pelo Espírito Santo. Pode o homem santificar-se? A Bíblia diz que nós devemos ser santo como Deus é santo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos no sentido literal da palavra e não no sentido prático. Como assim, pastor? Sentido prático e não no sentido literal? Qual que é o sentido literal da palavra? Separação. O que é separação? Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então quer dizer que você precisa tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão que vai contrária aos seus princípios, seus propósitos, a sua natureza, para viver a vontade de... Agora, quando fala da santificação do Espírito Santo, está falando da santificação para a nossa comunhão com Deus, para a nossa intimidade com Deus, para nós termos uma ligação com Deus. A Bíblia diz que o homem pecou e ele morreu. O homem não tem contato com o seu ser espiritual. Tem. O homem é um ser trino, não é? Ele é composto de espírito, alma e corpo, correto? E o homem não tem controle total sobre a alma, sobre o espírito e sobre o corpo. Por que o homem não tem? Né? Cientificamente, o homem usa quantos por cento do seu cérebro? O ser humano? 3 a 4%, né? Se ele usar, ele não usa nem 3% do cérebro. Se ele chegar a usar um pouquinho mais, ele já é considerado um Einstein, né? Então, para você ver que existe algo dentro de nós que foi vetado, né? Que a ciência não pode explicar, ela não pode explicar, não pode alcançar, né?
Mas a Bíblia deixa bem claro que o homem, quando ele pecou, ele morreu, ele ficou separado de Deus. Mas você acredita que o homem, ele podia, lá no Jardim do Éden, ter controle total do seu ser trino? O homem espiritual, a sua alma e o seu corpo? Sim, porque o homem foi criado perfeito. Então ele perdeu essa condição quando o pecado entrou. Então qual que é o processo do Espírito Santo? O Espírito Santo faz a ponte para que nós possamos ter contato direto com Deus e com o mundo espiritual, mas quando Ele, não quando nós queremos. Isso é muito importante nós entendermos. O Espírito Santo, ele é a ponte. É como se fosse um jump. O que é um jump? Quem sabe o que é um jump? Um jump é assim, ó. Vou te ensinar o que é um jump. Aqui nessas tomadas aqui passa a fiação. Vamos supor que está obstruído aqui no meio e eu não consigo mais passar o fio direto aqui por dentro, porque está obstruído. Vamos supor que entupiu e não dá para desentupir. Aí eu vou quebrar tudo aqui? Não tem como quebrar, mas é impossível, não dá mais para utilizar. Ou eu quebro e faço um novo, ou eu faço o quê? Um jump. O que é um jump? Eu vou emendar o fio daqui, vou passar aqui por fora e vou conectar ele aqui. E essa ligação que estava interrompida vai ficar anulada, porque ela não serve para nada. Assim é dentro de nós. Nós não temos ligação com o nosso ser espiritual, né? Com o nosso espírito. Nós não temos ligação. A nossa ligação é só com a alma. Mas com o espírito nós não temos. E o espírito é que liga nós a Deus. Então o que o Espírito Santo faz quando ele habita em nós? Ele faz esse jump, que liga a gente, faz a gente ter esse contato, faz a gente ter essa experiência. Então, a santificação do Espírito Santo, através do Espírito Santo, né? Quem santifica o homem é o Espírito Santo. É esse processo. Ele vai nos moldando para nós irmos nos aperfeiçoando, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Ainda que nós fizéssemos o inimaginável na nossa vida aqui, nós não conseguiríamos chegar ainda a essa condição. Para você entender como que nós somos, desculpa o português da palavra, como nós somos, eu vou ser mais bonzinho, vou ser mais educado. Nós somos limitados. O homem de si mesmo, ele não pode fazer nada, ele não pode se achegar a Deus. O homem de si mesmo, ele não pode se santificar. O homem de si mesmo, ele não pode criar um grau de intimidade com Deus. Ele não pode conhecer os mistérios de Deus. Não pode, sem o jump, sem o Espírito Santo, que faz essa ligação e essa conexão. É Ele que faz essa conexão. O Espírito Santo é como se fosse a internet, sabe? Liga a gente a outros lugares. Você está aqui no Brasil, mas você pode ser ligado lá ao Japão, se você quiser agora, através da internet. Não é assim? Eu falo da internet porque é o veículo mais rápido, não é verdade? A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele faz essa ligação, a gente com Deus. Ela fechou o portão dela e mãe, ninguém vai sair aqui não, ela estava ligando no portão. Aquela senhora é uma bênção. Hoje eu falei com ele. Ela fechou o portão, bora. Agora, o homem pode se santificar? Não. O homem não pode se santificar diante de Deus. Mas o homem pode se santificar diante dos homens. Entendeu a diferença? Nós nos santificamos diante dos homens, não diante de Deus. Santificar diante dos homens quer dizer que nós nos separamos do costume comum das pessoas. Nós não fazemos mais coisas. Mas tudo isso só é possível com uma ação direta de quem? Do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? Da justiça? Do juízo? É o Espírito Santo. Então é Ele que trabalha, né? E como que o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa? Quem pode me dizer? Como que ele trabalha? Como que inicia esse processo de santificação? Quando o homem dá lugar? Quando o homem dá lugar. Essa palavra é um jargão que a gente usa bastante. Mas defina isso para mim. Quando você se arrepende totalmente verdadeiro, não? Tá, mas o arrependimento só vem por causa de uma ação do Espírito Santo. Eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento do que se trata que a gente está falando aqui agora. Pode falar.
A palavra de Deus fala assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Já abriu o coração, botaria Apocalipse. Como que é? Comigo, perguntado. Aceitação. Aceitação. O que Deus concedeu ao homem quando Ele criou o homem? Qual foi o único deleite que Deus concedeu ao homem quando Ele criou o homem? O livre-arbítrio. O direito de escolher. Só que muitas pessoas precisam entender como funciona o livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio aqui? Levante a mão. Quem tem livre-arbítrio? Ah, eu não levantou a mão. A José levantou a mão. Não levantou a mão. Quem mais tem livre-arbítrio? O Paulo levantou a mão. O pastor levantou a mão. Quem mais? Rosa. Quem acredita que não tem livre-arbítrio, levante a mão. Não. Porque, como vocês foram os únicos que não levantaram a mão dizendo que não, é mais fácil perguntar para vocês que para todo mundo, né? Por que eles levantaram a mão? Por que você acredita que você não tem livre-arbítrio? A partir do momento que você serve a Deus, você é uma nova criatura. Você já não mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Você, varão? Ele já falou que ele Amém, amém. O que acontece, irmãos? Eu quero que vocês entendam uma coisa. O livre-arbítrio não é um direito de escolha que nós temos para toda a vida, mas sim que nós queremos para toda a vida. Entenda bem. O livre-arbítrio só tem uma classe de pessoas que tem. Outra classe de pessoas não tem. Quem é a classe de pessoas que tem? Aqueles que não aceitaram Jesus ainda. Aqueles ainda que não conheceram a Cristo, eles ainda têm o livre-arbítrio. Porque eles ainda podem escolher a Cristo. Mas aquele que já escolheu a Cristo, ele já não tem mais livre-arbítrio. Ele já fez a escolha dele. Por isso que nós precisamos entender que a escolha de servir a Deus é uma escolha sem volta. Não existe ex-filho. Quem é pai e quem é mãe aqui? Levante a mão. O seu filho está repreendido em nome de Jesus. Seu filho ou sua filha pode ser a pior pessoa neste mundo, mas vai deixar de ser seu filho? Vai deixar de ser sua filha? Está repreendido em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui é que nada pode mudar a condição de filho, porque foi gerado, não foi? E quando a gente fala de for gerado, quer dizer o quê? Que nasceu. E quando a gente está em Cristo, o que acontece conosco? Nós fomos gerados, não é? Não fomos gerados? Nós não nascemos de novo? Então não tem como voltar atrás, é um caminho sem. Então você não tem mais livre-arbítrio. Ah, eu sirvo a Deus se eu quiser, eu vou para a igreja. Não, você pode desobedecer. Desobedecer não é livre-arbítrio. Quer dizer que você sabe o que tem que fazer e está fazendo outra coisa. Você não está fazendo escolha. Você está desobedecendo, você está se rebelando. É diferente. E você sabe e tem consciência que você vai dar ruim lá na frente. Você tem consciência que você vai sofrer, mas mesmo assim você paga para ver. E aí, às vezes, nós temos o pensamento de vitimização. Ah, eu não sabia. Mentira. Na verdade, a gente sabe. Só que às vezes a gente tem dificuldade de aceitação. Fala, Varão. Mas aqui, igual quando o Jó estava sofrendo, e Deus permitiu que o inimigo tocasse nas coisas dele, no bem dele, depois de Deus ter elogiado ele diante do inimigo, aí ele falou com ele, né, que seu Deus e o morro, ou seja, era um livre-arbítrio, não tinha que escolher dele. Não, mas aí o que acontece? Deixa eu te explicar. Quando ela fala amaldiçoa seu Deus e morra, tem duas interpretações para essa palavra. Os escritos mais antigos dizem que, na verdade, não era amaldiçoa. Foi um erro de interpretação dos escritores, de tradução, e não de escritura. Que aí diz, abençoa o teu Deus e morra. Ela acreditava que tudo que Jó estava passando era para a morte, e que tudo que ia desencadear ali era a morte. Já que ele estava sofrendo, e não tinha mais jeito, ela estava querendo dizer, se entrega, acabou, não tem mais coisa, você vai morrer de qualquer jeito, ou abençoa, ou amaldiçoa. O fato não importa o significado do que a tradução quer dizer. Então ela diz, se entrega, já deu, acabou, não tem mais o que fazer. Esse é o sentido da palavra.
Então, o objetivo maior é esse. Agora, olha só que interessante. Nós estamos falando de Cristo, estamos falando de redenção, estamos falando de igreja. No Velho Testamento, eles não tinham, embora Jó está antes da lei, porque ele é da época dos patriarcas, não havia uma direção, um norte, para que eles pudessem se amparar por isso. A lei era boa, mas ela era um aio, ela era uma tutora, ela não era salvífica, ela só trazia consciência da existência do que era certo e do que era errado, mas não salvava o homem. Agora Jesus salva. Então o livre-arbítrio, ele prega quando você pode escolher entre o bem e o mal. Na questão de Jó, não havia uma escolha entre o bem e o mal, e sim continuar lutando ou desistir. Então ou ele desistia e deixava as coisas piorarem e morrer, ou ele continuava lutando. A esposa dele aconselhou ele a desistir, e ele continuou indagando, porque ele acreditava que ele não tinha pecado, que ele não tinha errado diante de Deus. Então, quando a gente trata de livre-arbítrio, é só para aquele que ainda não conhece a Deus. Por exemplo, mas pastor, Deus deu isso a Adão. Deus deu isso a Adão, mas nós estamos falando de princípio e daquilo que foi criado. O homem conhecia o mal? Não. Adão conhecia o mal? Não. Mas Deus deu a oportunidade de ele conhecer o mal, mas não mostrou o mal para ele. Entende? Deus não mostrou o mal, mas Deus deu a oportunidade que ele conheceu o mal. Como que Deus deu a oportunidade? Dizendo para ele, olha, isso é bom, viva assim, mas não faça isso. Deus não falou as consequências daquilo. Deus só disse, no dia que comeres desta árvore, certamente morrereis. Adão sabia o que era morrer? Ele não tinha essa experiência, ele não sabia o que significava literalmente isso. Você entende? Então é um conceito vago. A curiosidade, como diz o ditado popular, matou o gato, não é assim? A curiosidade fez do que aconteceu, né? Fez com que acontecesse de o pecado entrar na humanidade. Quando entra o pecado, aí já não é mais o homem que domina, porque não existe quem é livre. Quando a gente fala de livre-arbítrio, livre-arbítrio não é para escolher, eu vou até corrigir o que eu estava falando, não é de escolher entre o bem e o mal, é só de escolher o bem, porque o mal você não precisa escolher. É escolher o bem ou rejeitar o bem, porque aquele que está no mundo pertence ao diabo. É ou não é? Porque nós estamos mortos nas nossas transgressões. E mortos nas nossas transgressões, estamos destinados ao juízo e ao fogo eterno. Se nós estamos destinados ao juízo e ao fogo eterno, não tem nada que eu faça, aí vamos voltar naquilo, santificação. Não tem nada que eu faça que vai me livrar do fogo eterno, a não ser se eu faço uma escolha, livre-arbítrio. Permaneço na situação que estou, ou escolho a Cristo. Mas eu posso rejeitar a Cristo também. Essa é o livre-arbítrio que o ser humano tem. Mas aquele que já aceitou a Cristo, ele vai aceitar Jesus de novo? Não, mas se ele sai, tipo assim, se afastou, ele está sujeito a, mesmo que tenha sido, ele está sujeito a errar e tal, cair. Não, fala assim, ele aceitou, mas ele não está mais fazendo, voltou para o pecado, Sim. Ele está nessa condição aí de que ele tem que aceitar, ele tem que reconhecer que ele errou, ele tem que voltar para trás. Reconhecer que errou. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele está lá desejando as alfarrobas dos porcos. Calma aí. Aí ele diz, quantos trabalhadores... Ele lembra de quem ele era, ele lembra da casa onde ele estava, ele lembra das coisas boas que tinha lá, e ele não volta. Ele não volta. Porque, primeira coisa que ele lembra, não é porque ele se arrependeu. Ele lembra dos benefícios que ele tinha e do que ele está passando. Ele fala assim, quantos trabalhadores do meu pai têm que comer, quantos trabalhadores do meu pai vivem bem. Aí depois que ele lembra do que ele tinha e do que ele está vivendo, ele fala, levantar-me-ei. O primeiro sentimento é de perda. Perdi tudo que eu tinha na casa do meu pai e agora eu não tenho mais. Então o sentimento primeiro que vem não é de arrependimento, é de perda. Depois vem o arrependimento. E o arrependimento dele, ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi para ele, não sou digno de ser teu filho, mas trate-me apenas como um dos teus empregados.
O fato de ele sentir o arrependimento e não se achar digno, mudou o fato de ele não ser filho? Não. Tanto que quando ele chegou, o que o pai fez? Correu, o abraçou, colocou sandália nova, vestimenta nova, anel novo, mandou matar o cordeiro, festejar e celebrar. Você entendeu? A visão não mudou nada na casa do pai. E o sentimento do pai não mudou nada, ele continuou sendo filho, mas ele se sentiu não mais. Mas o fato de eu não me sentir não quer dizer que é. Eu posso não me sentir filho, mas isso eu vou deixar de ser? No caso de assim, quando a pessoa está afastada, não consegue voltar para a igreja, não sei que ele fez a obra, não consegue voltar, ela pode estar arrependida, mas continua fazendo a mesma parte? Não, arrependida não. O arrependimento gera mudança. Remorso. Foi o que Judas teve. Judas, ele teve remorso, porque ele sabia que o que ele fez era errado, mas ele não estava com o coração voltado para arrependimento. Ele simplesmente não suportou o peso do erro de ter entregado o inocente. É o peso da culpa. É diferente. Por isso que muito crente fica caindo, levantando, porque não se arrepende. É remorso. Sabe o que é certo, sabe e comete o que é errado. Mas para reforçar isso que eu estou dizendo, o pastor já mencionou isso aqui em outra aula. O livro de Hebreus, capítulo 6, se eu não me falo a memória, fala dessa certa forma, que aqueles que provaram os poderes vindouros, né, o seu poder, o seu poderio, as suas benfeitorias, e caíram na graça, sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que mais uma vez estão expondo Cristo à vergonha, à ignomínia, né? Ou seja, estão crucificando a Cristo novamente. Veja bem, Cristo morreu uma vez pelos seus pecados. Se você disser que está tendo um novo arrependimento, começando tudo de novo, é como se Cristo estivesse morrendo de novo pelos seus pecados. E Cristo morreu uma só vez por todos os pecados. Então, peraí, pastor, eu volto, não é pelo arrependimento, eu volto pelo conhecimento da verdade. Mas o sentimento é de arrependimento. Entende a diferença agora? Porque eu já fiz a minha escolha. E é isso que a gente tem dificuldade de entender e compreender. Quando você faz uma escolha, o livre-arbítrio, você usa o livre-arbítrio e escolhe o caminho da salvação, da redenção, do reino de Deus, é um caminho sem volta. Não tem como você deixar de ser cristão. Você pode ser um cristão desobediente, um cristão rebelde, um apóstata, mas você vai ser crente. Você pode ser um jumento de Balaão, uma carruagem de Faraó. Você pode ser, mas vai continuar sendo filho de Deus. Agora você vai falar assim, mas peraí, então quer dizer que mais cedo ou mais tarde eu vou voltar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou entendendo, tipo assim, ele vai ser julgado. Vai ser julgado, mas, e é pior, porque a Bíblia diz que o julgamento e o juízo de Deus começa pela casa, depois do mundo. Entendeu? O julgamento começa daqui de dentro de casa. Deus, ele é justo. Você conhecia a verdade, mas escolheu não obedecer à verdade. Você não escolheu o mundo, você escolheu não obedecer. É diferente. E quem estava no mundo não conheceu a verdade. Escolheu rejeitar a verdade, não provou a verdade. Nós temos o hábito de rejeitar alguma coisa que a gente não gosta porque a gente viu. Não é assim? Por exemplo, eu nunca comi dobradinha. Sabe o que é dobradinha, né? Eu nunca comi. Eu só senti o cheiro. E eu falei, não quero esse trem não. Dá até ânsia. Não. Dá até ânsia. Dá até repulsa. Mas assim, você pode ter razão. Pode ser que se eu provasse, algumas coisas da minha vida, eu sempre fui de olhar e rejeitar. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu não comia macarrão. E eu não comia carne cozida. Nunca comia carne cozida. Não gostava. E a carne cozida da minha mãe era feita com todo carinho, bem gostosa. Daquelas que o caldo é grosso, com a batata que derretia, com pimentão, sabe, com salsinha. Aquela coisa bem gostosa mesmo. Uma delícia. Só que eu não gostava. Eu não comia, eu só comia a carne frita. Ou assada. Aí eu fui preso. Eu não comia macarrão, não, de jeito nenhum.
Na cadeia, eu aprendi a comer carne cozida fria. E quando que acontece com a carne cozida quando ela fica fria? O que acontece com a gordura? Vira gelatina. Não é assim? Eu comia a carne assim e lambia os beijos. Macarrão frio, você já comeu? Era o que eu mais comia dentro da prisão, porque a visita começava a entrar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Mas para a pessoa entrar 8 horas da manhã, ela tinha que estar lá na porta do presídio 4 horas da manhã. Minha mãe tinha que estar 4 horas da manhã. E minha mãe tinha que, para estar 4 horas da manhã no presídio, na porta do presídio, ela tinha que ir para cozinhar meia-noite. Então, da meia-noite até 8 horas da manhã, a comida ia estar quente. Com frio da noite, geladinho. Então, o negócio chegava daquele jeito, como se tivesse tirado direto do freezer. Mas eu vou falar para você, era a comida mais maravilhosa que eu comi na minha vida. Mas, não pela necessidade em si própria, mas de eu não ter provado, porque eu não tinha provado antes. E eu olhava para o macarrão, eu via aquele molho junto, assim, aquela coisa que eu achava nojento. Carne cozida era a mesma coisa. Eu achava nojento. Eu não gosto muito de misturas, sabe? As coisas misturadas. Eu gosto de tudo separadinho. No meu prato tudo é separado. Malemar eu coloco o arroz assim, em cima do feijão. Mas quando eu vou na casa dos outros, que eu não sei se é bom ou se é ruim, eu coloco feijão do lado da arroz do outro. Que aí eu provo o arroz um pouquinho para ver se eu gosto, e eu provo o feijão separado se eu gosto. Se eu não gostar, eu como mais um e deixo do outro. Eu faço assim, é um hábito ruim que eu tenho, mas é um hábito. E aí o que acontece? Eu deixava de comer, não comia porque eu achava que era ruim. Muitas coisas eu provei para ver se era ruim, e era ruim mesmo. Mas a maior parte das coisas a gente nem prova. Assim é no Evangelho. Muita gente vai para o inferno por não provar o Evangelho. Foi oferecido para ele, mas ele não provou. Ele não sabe o que é bom. Não provou daquilo que é maravilhoso. Eu vi uma declaração essa semana do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, e ele falou assim: eu conheci Jesus com 53 anos de idade. Ele diz assim: eu sempre ouvi falar de Jesus, o Evangelho sempre esteve envolto dentro do meu lar, da minha casa, da minha família, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus como eu tive aos 53 anos de idade. E eu entendi que a vida que eu levei 53 anos para trás não valeu de nada. Se ele tivesse tido essa experiência quando ele era jovem, ele falou assim: se eu tivesse conhecido Jesus quando eu era jovem, se ele tivesse tido essa experiência de ter um contato direto com Jesus. Então muitas pessoas vivem superficialmente, ou na religiosidade, ou de alguma forma só de um primeiro contato, só ficar namorando com Jesus, e vive uma vida inteira assim. É aquela coisa, né, pastor, que é famoso ditado, as pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. O Jesus da história, é isso mesmo, muito forte isso. Então, muitas pessoas vão para o inferno porque não provaram. Uma vez me perguntaram assim, falaram assim, um ateu, eu discutindo com um ateu dentro do presídio, tem de tudo dentro do presídio, e eu discutindo com um ateu, porque lá me chamavam de pastor, mas eu não era pastor nem nada, mas todo mundo que é crente lá e se converte e começa a pregar a palavra é pastor. E aí eles me chamavam de pastor, eles chegam e falam assim, aí um ateu começou a questionar algumas coisas da Bíblia, e aí eu comecei a responder para ele. Aí eu disse para ele assim, então tá bom, eu vou te responder de uma forma bem simples, a minha crença e a minha fé. Veja bem, cientificamente provado que uma pessoa que tem fé e que se apoia em uma crença religiosa, a vida dela muda, o caráter dela muda, socialmente ela muda, financeiramente ela muda. Não estou falando de riqueza, estou falando de organização, de controle, de domínio, de tudo. Então, tudo é provado cientificamente que isso faz bem para as pessoas, certo? Ele falou, sim, é verdade, isso é verdade. Eu falei, então tá bom, mas nem todos precisam se agarrar a isso. Só agarra nisso quem é fraco e não tem domínio das suas próprias emoções, ele disse. Eu falei assim, isso é um pensamento seu. Mas vamos lá, vamos supor que você esteja certo, que Deus não existe, que Jesus não existe e que nada disso seja verdade. Vou nessa linha de raciocínio. O que vai acontecer quando eu morrer? Ele falou assim, acabou, você vai morrer e isso é sua vida.
Eu falei, legal, bacana. Agora vamos inverter os lados. Vou colocar dessa forma. Você já parou para pensar, se você viver a vida inteira não acreditando em Jesus e você estiver equivocado, e você morrer, e você estiver enganado? E aí? Eu não perco nada se eu estiver enganado. Sabe por que eu não perco nada? Porque eu vivi bem, eu vivi socialmente bem, a religião me fez bem, tudo me fez bem. E quando eu morrer, não vai ter nada me esperando, então eu não perdi. Porque tudo me fez bem aqui na terra. Agora você que viveu uma vida deliberada, fazendo o que você bem entendia, achando que era dono de si, e no final você descobre que você estava errado, e que sim, existia um Jesus, e existia uma condenação, e você fez a escolha errada. E aí? Ele ficou sem palavras. Você entendeu? Porque por mais que ele seja ateu, o objetivo não era eu chegar e falar para ele que ele estava errado, mas colocar um ponto de interrogação. E se você estiver errado? Aí você, pastor, eu não sei o que eu digo para você referente a essa situação. Mas se tiver, aí já era. Aí ele falou assim, aí já era. Ele falou assim, então. Então você admite que há uma possibilidade. Ele falou, não, eu não disse isso. Eu falei assim, você não precisa admitir para mim. O problema é que o ser humano ele tem esse direito de escolher, em aceitar ou não aceitar a verdade. Mas depois que ele aceitou, não tem mais volta. É por isso que o diabo anda ao redor, bramando, rugindo como leão, doido a quem possa devorar. Então vamos voltar no que nós estávamos falando sobre santificação. O homem de si próprio ele não pode se santificar diante de Deus, mas ele pode se santificar diante dos... Vamos falar sobre definição de santificação. Com base nos parágrafos anteriores, torna-se óbvio que a santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. O seu alvo final é que tudo, tanto as coisas animadas quanto as inanimadas, sejam purificadas de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação mediante a Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado. Ver também, aí vem a referência Apocalipse 20, 11, 21, 1 e 2 Pedro 3, 10 ao versículo 13. E assim tirar da terra tudo que é pecaminoso. Por que diz que a Bíblia diz que toda a terra e a sua criação está reservada ao fogo? Por que a oferta tinha que ser oferecida queimada? Ajuda eu, gente. Pecado, purificado do pecado. Tinha que ser purificado. Aqui na igreja nós estamos dando um pequeno seminário todas as quartas-feiras, né? Nós estamos falando sobre escatologia e falando sobre pontos específicos da escatologia. Nós estamos falando sobre o tribunal de Cristo, sobre as nossas obras. Estamos falando que semana passada nós ensinamos, falamos que as nossas obras serão testadas no fogo, serão purificadas, né? Porque o fogo purifica, não é assim? O fogo não purifica o ouro, não é assim? Né? Para tirar a pureza do ouro, para colocar ele totalmente puro, ele sai de passar pelo fogo, não é assim? Que aí queima toda aquela impureza que não é dele e o ouro sai puro. Aí ele sai líquido e transforma-se, né? No processo ele solidifica e aí ele vira totalmente puro. Então o fogo é utilizado como símbolo de purificação. Então tudo aquilo que é animado e aquilo que é inanimado está reservado ao fogo. Só que biblicamente o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. E se o fogo é um símbolo do Espírito Santo, então quer dizer que nós estamos sendo purificados através do Espírito Santo, né? Santificados, né? E aquilo que não escolher ser santificado, ser purificado, vai ser destruído. Porque tudo aquilo que é pecado vai ser destruído, não vai passar pelo fogo. Então, tanto animado quanto inanimado. Quando a gente fala animado e inanimado, nós estamos falando de tudo, até mesmo de objetos. E quando a gente entra nessa questão de objetos, é muito importante.
Né? No curso de teologia aqui a gente não fala sobre libertação, nós não falamos sobre demonologia e nós não falamos sobre angiologia. Então, como nós não tratamos esse tema, né, eu vou abrir aqui um parênteses e vou falar só algo importante. Não tem nada a ver com o que nós estamos estudando, só porque abriu uma porta aqui de conhecimento e eu quero aproveitar ela. Olha só que interessante. Tudo que a gente leva para dentro das nossas casas, tudo aquilo que a gente adquire, nós temos a obrigação e a responsabilidade de purificar aquilo, de separar aquilo para Deus. Porque tudo é porta de acesso para que o diabo ele entre na nossa casa. O diabo ele não tem oportunidade de entrar nas nossas vidas sem permissão. Né? Muito pregador prega errado, dizendo que o diabo ele não pede permissão, ele entra, mete o pé na porta. Quem já ouviu esse tipo de pregação? Né? Não é um escândalo isso. Muito pregador prega assim, mas é porque às vezes a gente acaba, né, indo nessa linhagem, vai aprendendo desse jeito, mas quando você vai estudar aqui, você vai entender que não, que o diabo não é invasivo. O diabo precisa de permissão, ele precisa de autorização. Primeiro, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que os anjos acampam ao seu redor. Você é templo do Espírito Santo. O que o diabo vai querer mexer com você? No livro de Jó, geralmente ele tem um exemplo que diz que o diabo poderia ter tocado em Jó lá, ele foi lá em Deus primeiro. Ele precisa de permissão. Só que não, se tratando dos cristãos, pastor. Só que quando a pessoa, mesmo que a pessoa é um servo de Deus, seja o que for que faz na igreja, é um servo de Deus. Se ele voltar para a lama do pecado, o inimigo tem legalidade para entrar na vida dele. O senhor falou a palavra certa. A legalidade. O que é a legalidade? Direito. E direito é dado. É entregue. Então veja bem, até mesmo na nossa vida. Você sabe por que o diabo, como que o diabo entra dentro dos lares cristãos, dentro das vidas cristãs? Sabe como? Através das nossas permissões. E como nós permitimos? Sem cumprirmos a nossa responsabilidade. Deus abençoe, filho. A nossa responsabilidade. Por exemplo, qual que é a nossa responsabilidade? Se eu ganho uma camiseta, ou comprei uma camiseta, eu não sei a procedência daquela camiseta, o que eu faço? Apresentar para Deus. Eu pego aquela camiseta, levo dentro da minha casa eu oro? Não. Nós vivemos uma época, não uma época agora, mas isso já vem da história da igreja, que as pessoas ritualizam tudo. Eu estava até conversando sobre isso com a pastora ontem em casa, tomando café da tarde. As pessoas ritualizam. Falar com Deus eu tenho que dobrar o joelho. Existem momentos certos e específicos que você tem que dobrar o joelho e tem que se prostrar diante de Deus. Mas Deus é muito mais do que um ritual religioso. É um relacionamento, é uma intimidade. E se eu tenho intimidade, eu posso chegar aqui, conversar, eu posso, né, assim, eu posso ter uma intimidade e falar abertamente. Eu não preciso passar por um ritual, um protocolo. Eu não preciso chegar aqui, dobrar meu joelho no meio da rua e soberano Deus, glorioso Pai, e aí depois falar assim, eu te apresento. Não precisa disso. Porque aí faz como se nós colocássemos Deus simplesmente no trono daquilo que Ele é. Mas Ele também, além de tudo isso, Ele é nosso Pai. Ele é nosso amigo. Ele é nosso companheiro. Ele é nosso instrutor. Ele é nosso professor. Ele é nosso guia. Ele é nosso ajudador. Ele é N coisas. E aí nós focamos só no general, só no glorioso. E nós ficamos nessa parte e esquecemos de ter uma intimidade com Ele. Então, tudo tem que ser feito na hora. Sabe, eu pego, perdão, eu acho que meu livro está se desfazendo disso. Olha, gente. Eu pego, vamos supor que, vou usar o exemplo desse livro, né? Eu comprei esse livro. Eu preciso chegar em casa e não, eu peguei lá. Em nome de Jesus aqui, ó, em espírito aqui, Senhor, eu apresento ao Senhor e consagro ao Senhor. Se tiver alguma impureza aqui, está repreendido em nome de Jesus. Uma coisa simples. Ação de graça. Ação de graça, Senhor, eu recebo a ação de graça. É porque você vai comer um trem no meio da rua, você entendeu? Aí você vai orar, você vai tal. Intimidade, autoridade. Entendeu? E não é esperar chegar em casa. Porque quando já está lá dentro, já entrou. E o diabo usa de legalidade objetos, ídolos consagrados a ele.
Se a gente fosse falar de demonologia, nós íamos falar sobre essas coisas. Ele usa itens consagrados. Ah, pastor, isso aí é coisa que as igrejas neopentecostais gostam de símbolos, isso, aquilo. Mãos. Como disse o senhor, abriu uma janela, eu vou comentar a respeito disso, porque a gente estava na igreja, a gente foi orar com uma menina, ela caiu lá, e o diabo falou na boca dela lá que o pastor perguntou para ela assim, o que está acontecendo? O que você ganhou para poder estar fazendo isso na vida dela? Aí ele falou, uma blusa. Tá vendo? Uma blusa que ela tinha ganhado. Aí depois que ela voltou em si, o pastor perguntou, você ganhou algum presente? Ganhei. O bicho tinha falado até a cor da blusa. Olha só, Aí ela chegou e falou. que interessante. Eu vou contar um caso daqui da igreja. Se vocês quiserem saber, não há problema nenhum, ela vai confirmar. A nossa irmã Fátima, né, o filho dela, escute aí, estava sendo perturbado à noite, desesperado, e com espírito de opressão dentro da casa. Na madrugada ele acordava sufocado, e ele começava com desespero de morte, que tinha alguém dentro de casa e aquilo tudo e tal. E ele não sabia o que era que acontecia, tá? Ele não era cristão e não sabia o que estava acontecendo. E aí chamou a gente para estarmos indo lá e orar. E aí nós fomos orar, oramos pela casa. A primeira coisa que a gente faz, antes de orar pelas pessoas, nós oramos pela casa toda. E quando eu estava orando, eu entrei dentro da sala e aí comecei a orar e eu vi um boneco, um bonequinho assim, desse tamanho assim. E quando eu vi, né, eu tive o discernimento que aquilo era um instrumento do diabo. E aí quando eu orei, eu orando ali, eu orei, eu peguei aquele boneco. E aí eu falei assim, qual que é a história desse bonequinho? O boneco era barrigudo, imitava ele, falaram que era uma caricatura que fizeram dele, não tinha nada demais, mas era uma caricatura que fizeram dele, né, com um copo de chope e tal, e tudo e tal. E aí eu peguei e olhei e falei assim, deixa eu te falar, você tem apego a esse? Eu falei assim, não, eu ganhei no meu aniversário e tal. Eu falei assim, aí eu expliquei para ele sobre as portas que são abertas com chaves, e o diabo abriu a porta com uma chave. Quando você traz isso para dentro, você está abrindo a porta para que o diabo possa entrar. E o diabo entrou na casa dele e estava oprimindo ele. Eu falei assim, esse objeto, ele precisa ser destruído. Não, pode destruir, mas no nome de Jesus, porque não vai destruir aqui. E eu vou orar pela casa toda, eu vou consagrar tudo que você tem aqui a Deus, eu vou orar por tudo. E aí eu orei pela casa. Nunca mais ele teve problema. Nunca mais. E isso eu estou contando uma experiência. Você pode perguntar para a irmã Fátima aqui da igreja, né? Aquela irmã que não tem uma perna. Pergunta para ela. Ela vai te falar. Isso aconteceu. E isso estou contando uma experiência de muitas outras que já aconteceram. Ah, a Gisele. A Gisele estava passando um processo lá na casa dela com os filhos dela, né? E aí nós tinha um objeto lá que nós queimamos lá, não foi? Um velotrol com um negócio lá. Um cavalinho. Gente, esse cavalinho foi do meu sobrinho. E aí, depois. Acompanhou os primos, muitos anos. E aí, olha só. E os meninos tinham sossego quando eram pequenos, choravam o tempo inteiro, a gente não sabia o que. E aí nós fomos lá, oramos, e aí Deus deu discernimento. E aí nós fomos, não, vamos queimar isso aqui no Brasil. Depois disso, nunca mais. Então, isso acontece. Isso é na vida do crente, viu? Porque crente acha que não pode ser oprimido, está enganado. Pode sim. Pode falar, pastor. Também eu tive uma experiência de várias, muitas. Teve o rapaz desse casal era da igreja, era filho da igreja. E chamaram para ir lá, colocaram para uma demoniada lá. Eu cheguei lá, sentei um pouquinho, conversei com o esposo dela assim. Ela já manifestou do outro lado e já dançou nele. E tem os demônios que são faladores. Tem uns que não falam nada, mas tem os faladores. Aí eu perguntei para ele como que ele tinha entrado lá. E sabe o que acontece? Tem uma mulher que colocou as roupas lá na grade da casa dela, consagrada no terreiro, e ela pegou essas peças de roupa e levou para dentro de casa. Aí ele foi e mostrou, falou assim, você vai mostrar agora o que você ganhou. Aí ele levantou, foi lá no quarto lá e foi abrindo o guarda-roupa, pegando assim, jogando no chão, assim, sujo de batom, roupa íntima, jogando no chão lá. Aí eu peguei e falei para ele que ele ia sair, ia mandar ele embora, ele falou assim, eu não vou sair, porque ele está com a foto da mulher no celular dele. Só quando eles fazerem essa foto que eu vou sair. Aí
O inimigo foi e pegou o celular na mão dele e falou assim, aí você não mexe não, tem senha. Ele fez só assim, tem senha e só correu o dedo e mostrou ela a foto. Não gastou 2 segundos para desbloquear o celular e mostrar ela a foto. É assim mesmo. Eu já passei por muitas experiências. Aí foi, apagou, falou, agora eu vou. Aí eu mandei embora. O que acontece? Legalidade. Né? Libertação não tem nada a ver com essas experiências, tá, irmão? Libertação não tem nada a ver com essas experiências. Expulsar demônio, ter esse tipo de experiência, e aí falar que a pessoa foi liberta. Não, não tem nada a ver, porque a libertação só vem através do conhecimento, da experiência da verdade. Conhecimento junto com a experiência. Sem a experiência da verdade na vida da pessoa, não há transformação, não há libertação. Porque conhecer até o diabo conhece. Então não é só o conhecimento da verdade, é a experiência da verdade na sua vida. E aí, você orar pela pessoa, pode acontecer de a pessoa vir manifestar, acontecer essas experiências, como eu disse para os irmãos, que eu já presenciei, né, o pastor também, e alguns dos outros irmãos também já presenciaram, mas isso não quer dizer que a pessoa foi liberta. O processo de libertação vem através de outras atividades dentro do reino, dentro da palavra, que são primordiais para que a pessoa alcance verdadeiramente a redenção, né? A redenção não, a libertação, em nome de Jesus. Voltando, né, ao que nós estávamos falando sobre a santificação, né, é importante, vou colocar aqui, a tarefa do Espírito Santo presente na etapa da história da salvação quádrupla é levar o mundo à convicção, purificar o crente mediante o sangue de Cristo no novo nascimento, tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita por processo de santificação das outras pessoas por meio da proclamação do Evangelho ao descrente e da edificação do crente. É comum os teólogos empregarem o termo santificação somente com referência. É a terceira dessas 4 tarefas do Espírito Santo. Nesse sentido mais estreito, Strong define a santificação como aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição confiada na regeneração é mantida e fortalecida. Charles concorda com o catecismo eu não sei o nome desse cara, que define a santificação como a obra livre da graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus. O habitante a morrer, renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus, e habitante a morrer cada vez para o pecado e a viver para a justiça. Nada temos que objetar tais explicações, mas consideramos a definição de Millard Erickson a mais clara. Segundo o nosso modo de entender essa parte do processo, ele diz: é uma continuação do que foi começado na regeneração, quando então uma novidade de vista foi conferida ao crente instalada dentro dele. Em especial, a santificação é a proteção do Espírito Santo que aplica à vida do crente a obra feita por Jesus Cristo. A santificação, grave isso, é importante. A santificação é a proteção do Espírito Santo que aplica à vida do crente a obra feita por Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos selados, né? Não somos selados? Recebemos a marca do selo para a redenção, para a salvação, para o arrebatamento. Tudo isso acontece quando o Espírito Santo ele se apossa de nós, né? Aí esse termo a gente pode utilizar. Nós podemos ser tomados pelo Espírito Santo? Sim ou não? Esse termo utilizado, tomados pelo Espírito Santo. O que é ser tomado? Hã? Ser cheio do Espírito Santo. Tá. Mas as duas palavras são distintas. Tomado e cheio não combinam. Dominado. Rendido. Quer dizer que você perde toda a sua resistência e você é imergido totalmente no Espírito. E Ele assume o controle da sua vida. Isso é possível? Sim. Sim, é possível. A Bíblia diz que a glória de Deus era tamanha a ponto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé.
É importante isso. Quem já teve uma experiência muito íntima com Deus, sabe que a carne pula, né? Quando eu falo que a carne pula, não é no sentido pejorativo, não. A nossa natureza, a nossa carne não aguenta a glória de Deus. Aguenta? Não. Porque as duas não se misturam. O que é santo com o que é profano. E a nossa carne é profana. Por isso ela reage aos estímulos do Espírito. É um choque, né? É o choque. E aí nós sentimos isso. Nós chamamos isso de presença de Deus. Nós chamamos isso, eu estou sentindo a presença de Deus. Não, na verdade não é. É o choque do confronto do Espírito contra a carne. E quando o Espírito está mais forte em nós, quando nós estamos mais obedientes, mais separados, mais dedicados, a nossa carne está mais fraca. E aí isso torna tudo mais real e uma experiência mais clara na nossa vida. Isso é muito importante nós entendermos. Então o que é a santificação no termo prático de forma geral? Em outras palavras, é a continuação da obra iniciada por Cristo na cruz do Calvário. Cristo iniciou um processo que o Espírito Santo deu continuidade. E essa continuidade, ela só vai ser, não vou dizer encerrada, mas na igreja sim vai ser encerrada ao arrebatamento. É como se fosse um construtor que ele constrói uma casa e quando ele termina essa casa, ele pega a chave, recolhe todas as suas ferramentas, pega a chave e chega no proprietário e fala assim, ó, está aqui, ó, a sua casa, pode entrar, pode morar, obra concluída. Essa obra só vai se concluir na igreja quando o Espírito Santo alcançar o número de almas salvas, e aí Jesus vier buscar a igreja e entregar, né, a igreja nas mãos do Espírito, nas mãos de Cristo. É por isso que nós falamos, né? Isso é um estudo para a escatologia, tá? É por isso que nós falamos, isso aqui é só uma pinceladinha, que o que impede o anticristo de ser revelado não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, mas sim a igreja, porque a igreja vai ser retirada, porque durante a tribulação ainda haverá salvação, né? Haverá salvação durante a tribulação, mas a igreja não vai estar mais na terra e o anticristo vai ser revelado, porque a igreja impede a revelação do anticristo. Então o Espírito Santo ele é aquele que entrega a noiva, né, para Cristo. Então essa obra de santificação só vai ser concluída na igreja, não na humanidade, né, porque haverá salvação e o Espírito Santo ainda convencerá pessoas durante o período da tribulação. Mas como igreja, a missão da igreja vai ter sido concluída e ela vai ter sido arrebatada. Então é importante nós entendermos que a santificação é uma continuação do processo da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, que é feita através do Espírito Santo todos os dias, nos purificando do pecado e nos elevando em santidade para nós sermos aprimorados na imagem de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Mas isso foi perdido, degradado. Não é? A imagem de Deus foi degradada. O caráter que Deus tem e que o homem deveria ter foi denegrido por causa do pecado. Então o Espírito Santo vem reconstruindo esse caráter. O trabalho do Espírito Santo é reconstruir aquilo que foi perdido. Então ele vai fazendo com que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento seja alinhado e semelhante ao comportamento de Cristo e de Deus. É por isso que Paulo fala assim, ó, sede meus como eu sou. Quando ele fala sobre isso, é tudo relacionado ao processo de santificação. Ninguém torna mais santo por si próprio. O Espírito Santo vai trabalhando. Quando você entende que não é você, mas é o Espírito Santo, irmão, você pode jejuar 40 dias, pode jejuar 40 noites, você pode jejuar um ano inteiro, isso não vai te fazer santo. Entende? Isso não vai te fazer santo. Agora, se o Espírito Santo te santificar e você jejuar, entendeu a diferença? Porque há uma diferença entre o sacrifício e a obediência. Misericórdia quero, não sacrifício. É muito melhor você obedecer e depois sacrificar do que sacrificar sem ter o conhecimento da obediência.
Muitos não obedecem não porque não são desobedientes, assíduos, mas são desobedientes por não conhecer. O que Jesus disse? O meu povo erra. Falta conhecimento. É isso, irmãos. 90% dos cristãos padecem dentro do Evangelho, e não é porque querem, vivem uma vida errada diante de Deus. Errada que eu estou falando, não no sentido popular, né, humano, mas do propósito de Deus para a vida dela. Vive de forma errada e acaba não progredindo, não avançando, porque não tem conhecimento. A primeira coisa que nós precisamos entender, o melhor caminho é a aceitação. É a aceitação. A aceitação que nós não podemos nada, nós não somos nada, que Deus pode tudo, de nos colocarmos à disposição, permitirmos que o Espírito Santo faça esse processo e trabalhar, mesmo que tudo... Eu vou falar para você, tem coisas que a gente não quer aceitar. Ontem eu até ministrei aqui na igreja, eu levei umas pauladas do Espírito Santo dentro da minha casa, por causa de alguns questionamentos que eu fiz com Deus, e o Espírito Santo foi lá e eu falei, não aceito, parece que eu estou trabalhando em vão, isso e aquilo, outro, falei um monte de coisa para Jesus. E aí o Espírito Santo falou assim, peraí, eu vou ensinar ele, calma, ele está de cabeça quente, eu vou esclarecer para ele com amor, com carinho. Só que o Espírito Santo não veio com clareza assim, falando para mim assim, não. Ele me deu água na boca primeiro, né? Ele deu a barbagança. E aí eu falei assim, Senhor, o que eu vou ministrar na igreja? Olha só como que eu estou por dentro, olha só como eu não tenho, eu vou subir lá para encher a linguiça. E comecei a questionar a Deus. E aí o Espírito Santo falou assim, não, meu filho, você vai pregar lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aí eu conheci o versículo. Como eu conheci o versículo, eu falei assim, nossa, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque é o seu tempo vos exalte. Aí, olha só a mensagem que começou, olha o conhecimento do homem. Quem escreveu essa carta foi Pedro. Aí eu comecei a lembrar, Pedro foi humilhado várias vezes publicamente por Jesus, mas Pedro tinha uma qualidade. Eu comecei a navegar, e eu falei, nossa, Jesus vai dar uma mensagem boa. E aí o Espírito Santo falou, para tudo, agora eu vou entrar. Leia o contexto. Eu quero que você pregue a mensagem completa. E aí, quando eu fui olhar o contexto, capítulo 5, eu tinha lido o versículo 6 ali. Por que eu fui lá no capítulo 1? No versículo 1? Presbíteros, apaceitai o rebanho de Deus. De Deus. O rebanho não é seu, é dele. E aí começou a bater em mim. Nem por torpe ganância, nem por força, mas por voluntariedade. Não como dominadores. E aí eu falei, nossa, Jesus, está tudo que eu estava falando para Jesus. E a palavra me confrontando. Eu falei, nossa, é verdade, Jesus, é verdade. Aí você, agora você vai lá no versículo 6. E você leu o pós-texto, você leu o contexto, agora você leu o pós-texto. Porque hoje eu quero falar com o altar, eu quero falar com a igreja, eu quero falar com todos. Começando com o altar, começar pegando por você. E aí foi a mensagem que eu trouxe para a igreja. Então, sem o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo, o povo vai continuar errando. Porque a gente se amontoa conhecimento para nós e a gente se sente doutor. A gente se sente autossuficiente, pastor. O conhecimento leva a pessoa à tristeza. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, né? Porque é um risco de correr de você se autoconhecer e achar que o seu autoconhecimento é o suficiente. E a gente comete esses erros sem perceber. Uma falta de vigilância, um sentimento, uma emoção, faz com que a gente acabe. Mas aí, o processo da santificação do Espírito é nos levar ao pleno conhecimento da verdade. Só que para isso ser necessário, para isso acontecer é necessário nós termos aceitação. Sem aceitação é impossível. Sem a gente permitir sermos confrontados. Essa palavra é muito forte. Confronto. Você sabe o que é confronto? Confronto é uma batalha, pastor. Quer dizer que eu vou medir a minha força com a sua. E um vai sair vitorioso. Não é assim? Então, quando o Espírito Santo nos confronta, ele está medindo o que ele tem
com o que nós temos. Tem como a gente resistir a Deus? Mas nós podemos fazer a escolha de rejeitar. E muita gente rejeita isso. Por isso que Paulo diz: não apagueis, não extinguais o Espírito Santo. Como ele é o símbolo do Espírito Santo é o fogo, à medida que nós vamos rejeitando, ele vai se apagando, né? Como que ele vai se apagando? Ele não vai persistir. Ele não vai ficar batendo. Ele vai respeitar você. Você não quer? Não quero, então vou deixar. Então tá bom. Já sei sozinho. Você não quer? Então tá bom. Você não quer? Então tá bom. Aí quando você descer ladeira abaixo sem freio, você descer ladeira abaixo sem freio, ficar tudo esfolado, cuspir um dente para fora, e você falar: mas Jesus, por que você não falou? Não é assim? Aí a gente ainda vai colocar porque é mais ou menos assim que acontece. Aí chega ali embaixo, você sofre as consequências e ainda quer culpar a Deus. E aí a tendência é cada vez mais piorar. Então, o processo de santificação da vida do homem é a aceitação. Se nós não aceitarmos isso, é importante, irmãos, muito importante. A maior dificuldade do ser humano é a aceitação. O ser humano tem sonho de liberdade na sua essência, no seu DNA. Por que as pessoas, vamos dar um exemplo, por que os jovens fogem de casa? Não aceita. Não aceitação. Por que os casamentos acabam? Porque as pessoas não querem admitir os erros, as suas limitações, as suas fraquezas, se sentem superiores uns aos outros. Por que ministérios se dividem? Tudo na vida. Por que pessoas chutam o balde e vão para a vida doida? Porque não tem aceitação. Não tem aceitação. Por que as pessoas elas não firmam o emprego? Sempre está sendo de emprego, indo para outro, indo para emprego, indo para outro. Não firma, não tem uma raiz. Por quê? Aceitação. É muito simples, irmão. Tem um ditado que diz assim: você quer ver a qualidade e a maturidade da pessoa, confronte ela. Por isso que as igrejas estão vazias, porque Confronte. a maioria dos pessoal que se diz cristão não quer aceitar. Entendeu? Você prega alguma coisa para ele, você falou, foi com ele, não quer aceitar, não quer mudança. Aí ele prefere ficar pulando de lá, vem pra cá. Vai para uma igreja, vai para outra, vai para uma igreja, vai para outra. Isso, infelizmente, é a realidade. É feito, as igrejas, tudo, ele não enxerga na sua própria Não enxerga. E aí que está a questão, irmãos. Porque é muito mais fácil. Eu vou falar para vocês, eu tomei uma multa. Vou confessar para vocês, eu tomei uma multa doída. De quem? Nosso querido amado Pato Rouco. Ô bicho com visão de ultra raio violento, sei lá tudo, tá. Sabe? Só que é o seguinte, olha só como que é bonito. Vamos lá. Eu estou lá na Praça Torquato de Almeida e estou virando. Aí eu estou conversando com o irmão, mensagem de áudio. O telefone está aqui, eu cliquei no áudio aqui, estou dirigindo, cliquei aqui, coloquei no áudio e estou falando com o telefone assim, mas estou dirigindo, não estou com o telefone na mão assim não, estou falando com ele na frente aqui assim, para gravar o áudio. Quem que passa de moto do lado, aí ele olha para o lado assim, com aquele óculos escuro dele de moto, aí tal, vira para frente, aí eu continuo andando, ele encosta. Eu falei: Jesus, será que ele mudou? Eu não estava com o telefone na mão, mas estava falando. E aí, beleza, passou uns 45 dias, semana passada chegou a multa. Quando eu olhei a multa. Ah, não, mas aquele Pato Rouco, meu! Aquele cara é focado demais! E eu já dei a minha revolta. Não, uma hora, Jesus tem misericórdia. Uma hora aquele cara vai encontrar com alguém. E alguém vai dar paga de todo o mal que ele faz com as pessoas. E na mesma hora que eu dei essa explosão, o Espírito... Calma. Eu estou aqui. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: por que você está nervoso? Por que você está bravo? No que o Pato Rouco errou? No que ele fez de errado? Porque ele te multou porque você estava usando o telefone na direção e você quer ficar bravo? Mas Jesus, ele podia ser mais leve, podia dar... Peraí, existe balança enganosa na justiça? É só um símbolo. Não, ele podia ser mais maleável. Mas peraí, e se você tivesse batido o carro? Ia ser mais maleável? E se você tivesse machucado alguém, teria sido mais maleável? Se você tivesse matado alguém, teria sido mais maleável?
Você errou, foi penalizado pelo seu erro e ainda quer criminalizar aquele que aplicou a justiça e fez o que é correto? A gente é assim ou não é? É. A gente é assim, irmão. E aí eu falei, pô, Jesus, me perdoa, pegar leve comigo também. Ali no centro, eu fiz você. Na mesma hora eu falei, Jesus, me perdoa, Jesus. Como é que como é que chega essa foto? Chega na sua casa? Não, chega a notificação, né? Chega a notificação. E o pior não é isso. Eu descobri que eu tinha levado a multa na hora que eu estava vendendo o carro. Aí eu estava vendendo o carro, aí teve que puxar as coisas, aí eu vi lá que estava lá a notificação. R$293. Que delícia. Que maravilha. Aí eu falei, ô Jesus. Mas aí, toda vez que eu lembro, eu falo assim, isso é para tu aprender, você tá errado. E aí eu fico tentando trabalhar a minha aceitação. Porque até hoje eu ainda não consigo me conformar. Primeira vez, né, pastor? Aconteceu outra vez, porque o senhor estava no telefone. Contou que fecharam, bateram na traseira. Ele bateu na traseira do senhor. Bateu no gol do Léo, nossa, do Léo, irmão da Júlia? É, que o senhor estava no telefone. Irmão da Júlia do Davi? Ah, tá. Essa foi 2 vezes que aconteceu. No dia da vigília, tinha telefone. Isso foi. Tinha Tinha telefone no meio. Tinha. Só que assim, a culpa não foi minha. Não tinha jeito. Na verdade, não tinha como. Eu vou explicar. Essa situação aí. Eu me torno culpado porque eu estava com o telefone na mão. Mas, mesmo se eu não estivesse com o telefone na mão, não tinha como se livrar do acidente. Entendeu? O acidente ia acontecer de fato. Só que o fato de eu me coloquei na condição de culpado. Entendeu? Tanto que quando eu desci do carro, meu carro era todo isso filmado, e a pessoa que desceu do carro não me cobrou falando que eu estava errado, mas cobrou o motorista que estava na frente, que parou de uma vez, e aí ele falou assim, o carro não parou, o Rods estava comigo no dia, e aí eu poderia ter ficado quieto e passado batido. Eu poderia ficar quieto, só que aí eu falei assim, não, no nome de Jesus, não foi isso não. Desculpa, eu xinguei o telefone, mas eu não xinguei de palavra feia não. Eu falei assim, essa merda de telefone. Eu falei assim, escraviza a gente, porque eu trabalho com telefone e eu trabalho com direção. Então é quase impossível. Não tem como eu parar de 5 segundos para mexer no telefone e seguir viagem. Não dá. É complicado. O serviço que a gente trabalha é muito complicado. Tinha que ter um método que o multimídia do carro funcionasse tudo automatizado por comando de voz. Ou esse tipo de multa fosse mais flexível para quem trabalha com aplicativo, né? Não falo da multa em si, eu falo assim, de nós não temos que manusear com as mãos, só com comando de voz tudo. E fosse prático, um sistema prático, para poder resolver esse tipo de situação. Porque infelizmente. Então, tirando a mão do volante. Então foi isso. Mas estava errado. Não vou me inocentar, estava errado. A mesma coisa do acidente, eu me coloquei como errado. Não tinha como evitar, mas eu estava errado porque eu estava mexendo. Então. Você infringiu a lei, né? Infringiu. Veja bem, existem coisas que é com o homem, existem coisas que é com Deus. E aquilo que é com o homem é sem massagem, irmão. Misericórdia é só de Deus. Com o homem não tem jeito, não. É sem papo, sem conversa. Aí o que eu fiz? Paguei o conserto do carro do rapaz. Aí eu mandei para a lanternagem de Jesus. Encostei meu carro lá na lanternagem de Jesus. Desmontei tudo. Bati aqui, amarrei ali, tudo e tal. E voltei no lugar de novo. Tudo. Arrumei o carro tudo de novo e voltei a trabalhar no carro. Então o que acontece? Eu estava errado. Mas a gente tem dificuldade. E eu tenho dificuldade de aceitação com essas coisas. E aí, ao mesmo tempo que eu falo, não, mas eu estava errado. Igual eu falo assim, não, mas eu não tinha culpa. E aqui eu estava falando, não, mas eu estava errado. Porque é uma guerra constante. E nós precisamos trabalhar isso na gente. Porque se você não entender que você é ruim e que você é mal, você vai se convencer que você é bom. E aí que está o problema. Jeremias 17 fala, né? O coração do homem é mau e perverso. Quem conhece? Deus fala, eu conheço. É ele que esquadrinha, vai dar fruto. Então é importante nós entendermos que o processo de santificação
ele trabalha na nossa aceitação, só que ele não vai invadir, ele não vai obrigar. É nós que precisamos estar sensíveis e trabalharmos essa renúncia todos os dias. Todos os dias. É difícil, viu? Teve um dia que... Toda vez que alguém te confronta, qual que é a vontade já? Não, mas peraí. Não é bem assim não. Não, peraí, deixa eu te passar meu ponto de vista. A gente nem ouve a pessoa falar e a gente já quer já. E é em tudo. É em casa, no casamento, né? É com os filhos. Esses dias, o pastor já vai falar, esses dias, aceitação. Eu trabalho isso todo dia na minha vida, cara. Que é só Jesus para ter misericórdia. Na minha casa, eu não lembro o que tinha sumido. E tanto que some, é o Davi ou a Vitória que pegou e tirou lugar. Aí eu tô lá, vocês vão achar meu rei. Porque se vocês não acharam, eu não lembro nem o que era. Se vocês não acharam, vou pegar os dois do rei. Porque eu já falei que não é para mexer nas coisas do escritório. E que não sei o quê. Pode procurar. Aí eu não mexi. Mexeu os... foi o carregador do telefone. Vocês mexeram sim, eu não sei o quê. Só que é o seguinte, eu tinha ido mexer no carro na garagem e o telefone estava acabando a bateria, eu tinha colocado para tocar música. E eu coloquei o carregador lá na tomada da garagem e coloquei o telefone para carregar e estou lá mexendo no carro. Depois de sair do carro, eu tirei o telefone, levei para dentro e esqueci. E os meninos tá. Aí a pastora, né? Denis, você está cobrando os meninos estão falando que não mexeu. Mexeu sim, eles não vão falar que mexeu mesmo não. Mas na hora que se eles não acharem, eu vou pegar eles. Hoje eu pego. Denis, os meninos estão falando. Não, então tá bom, você vai ver. Você vai ver se esqueceu em algum lugar. Aí de repente os meninos acham. Ô pai, estava lá na garagem lá. Aí eu lembro, né? Aí a pastora já olha para mim e fala assim, e aí? E aí? E aí, qual a dificuldade de a gente pedir desculpa e perdão para os nossos filhos? Nós pressionamos eles, ameaçamos ele, jogamos terror neles, obrigamos a ele procurar algo que eles não tinham perdido. E aí depois nós vemos a verdade, descobre a verdade. Aí nós descobre a verdade. Aí, a aceitação, porque a gente tem que ter humildade. A Bíblia diz, olha só, o exemplo de Cristo. Jesus não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma humana e foi obediente à lei até a morte de cruz. Ou seja, a nossa posição é de pai. Mas o fato de a gente ser pai não coloca a gente numa condição de perfeição. E a gente falha com os nossos filhos. E aí, a humildade chega aqui ao filho. Perdoa o pai, desculpa. Filha, perdoa, desculpa. E criança, não assimila muito bem essas coisas. E aí o nosso lado criança aflorece, né? Porque aí a gente não gosta da aceitação. Eu já pedi desculpa já, meu. Eu já não falei desculpa. Se ficar com gracinha, o negócio vai ter pra você. Não é assim? É, irmão. É desse jeito. Aceitação. Mas que pedir desculpa desse, né? Tem que trabalhar, irmão. Graças a Deus eu venho tentando, né? Só por hoje. Um dia dá certo, no outro não dá, no outro também não dá, mas a gente vai tentando. Quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai vendo quando a gente é perverso diante de Deus, a gente precisa mudar. E a gente vê que a gente não é o bonitão daquela balinha chita, não somos não. Não tem jeito. Nós precisamos trabalhar a aceitação. E é o Espírito Santo que faz esse processo, irmãos. Não sei o que eles falam isso. Hã? Não sei o que eles falam isso. Você nunca comeu você nunca chupou aquela bala chita? É um índio. Não é um macaco, é um índio. Não, tem um. É o índiozinho o negócio. É o índiozinho com o negócio. Agora. Era um índio, ele era um índio, aquelas balinhas mais antigas, era um índiozinho pataxó, e vinha
vinha com aquelas coroinhas de pena. Mas E aí? pastor, teve um dia, senhor, que eu agradeço muito a Deus, porque eu estava mexendo lá na casa onde eu moro hoje. A minha esposa foi lá e comprou 2 janelas de alumínio, R$390 cada janela. Eu acertei ela lá, passou 3 dias. O cara foi lá, arrancou, tirou os vidros e arrancou o dinheiro, tudo que arrancou com o pedal do reboque, da parede e tudo. E eu sabendo quem que era o cara, eu cheguei lá para trabalhar no sábado, os 2 sacos de cimento dentro do carro. Quando eu cheguei lá, entrei e falei, nossa. Eu já meti uma ré nesse carro, já sabendo que tinha pegado isso aí, voltei para trás com esse saco de cimento e falei assim, eu vou caçar esse cara, vou pegar ele. E eu rodei o diabo do lado e o Espírito Santo do outro. Pega, não. Eu chego no posto catavento, de lá da frente eu vi ele, eu saí com esse cara, entrei dentro do posto, eu falei, vou passar por cima dele. Eu tentei no freio e desci. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Eu não vou parar, mas vou falar com ele. Você tá vendo? Nossa, Tá vendo como você vai vendo que pastor não é igualzinho, não. Isso porque eu não contei nada das minhas lutas, viu? Essa é só a pontinha do iceberg. Nossa, eu saí, se um lado falava vai, não, vai, não. Eu peguei, saí acelerado, cheguei no teu carro no freio, vou falar com ele. A gente passa por esse tipo de situação toda hora. Não, lá não tinha. Eu que dirijo no trânsito, né? Pagaram a primeira parcela já. Quando eu vejo, eu já estou quase me exaltando. Aí eu respiro fundo, porque o Espírito Santo falou. O impulso faz você reagir. Isso é da natureza humana, o impulso. Mas, quando vem o impulso, vem a reação do Espírito. E aí você escolhe obedecer o Espírito ou continuar naquela, alimentando. Então acontece muito. O motoqueiro, né, ele ultrapassa pela direita. E aí você fala assim, ô amigo, é a faixa da esquerda. Ele já quer parar, já xingar, já quer tirar o capacete, já quer bater no carro. E aí aí na hora já vem, quer ver? Uma aceleradinha em cima dele já era. Ele tem que ter. Sabe qual é isso aqui, ó? Quando estiver chegando no poste ali, você vai isso aqui, ó. Você acha que não passa esse pensamento na cabeça, não? Passa. É um confronto constante. Passa. Não vou ser hipócrita, irmão. Passa. Pastor, se eu soube no altar e cima dessas coisas. Mano, a gente é ser humano, a gente tem que entender quem a gente somos. Agora, as nossas escolhas, né? As nossas escolhas definem quem somos de verdade. Eu contei pro pastor aqui e não tem vergonha de contar para vocês. Eu saí para buscar um irmão para a igreja. Chega lá dentro da igreja, o cara, outro cabeludo, postou uma bicicleta lá. Pegou a Bíblia da minha esposa, sentou lá no meio dele. Quem vai pregar aqui hoje é eu. Eu vou pregar aqui hoje. Eu fui lá numa boa, falei, meu amigo, vem cá, vamos conversar aqui, senta aqui. Não, essa Bíblia é minha. Ninguém tá nada de mim. Eu falei, não, vamos conversar numa boa. A Bíblia da minha esposa, ela precisa para pregar ali. Não, de jeito nenhum. Não dá. Aí abriu aqui. Eu preciso da Bíblia da minha filha. Não. Ele pegou e. Eu perdi o cima. Eu pegava a orelha fora. Aí você vai, meu amor. Eu não vou dar um negócio. Hoje você vai ouvir a voz dos anjos. Não. Eu peguei lá no bar, eu peguei o brado, não vem cá. Pelo amor de Deus, eu não falo fazer um trem desse, não. Você rasgar a vida da minha esposa, você não pode fazer isso comigo, não. Amigo, você. Tenta me explicar o que você quis fazer, só rasgou um trem que não é seu. Eu peguei ele, levei ele pra dentro, limpei a cara dele, limpei o sangue, cortou o beijo dele aqui. Nunca mais você fala isso, Mano, a gente somos. Mas deixa eu falar. Mano, olha só. Vou rasgar tudo assim. A gente passa cada tipo de situação. A gente não vai vencer todas. A gente tem que entender a nossa limitação. Nós somos instruídos para vencer, mas nós não vamos vencer todas.
E quando nós não vencermos, nós temos que ter simplicidade e humildade em reconhecer a nossa imperfeição e trabalhar nela para que a gente possa superar. Eu já passei por diversos tipos de situação. Não, eu segurei de tudo enquanto foi fome. Ele deitou lá no meio. Eu Gente, pôs as pernas para cima, deitava lá e eu pensando, Não, o que já eu passei- vou fazer para esse camarada? você quer saber uma coisa que me amola muito? Hoje não tanto mais, mas já me amolou muito. Minha idoneidade e o meu caráter. Antes de eu me converter, eu vivia por uma ideologia. Eu fiz parte de uma facção criminosa, tenho uma ideologia dentro da criminalidade. Eu vivia por aquilo, eu acreditava por aquilo, eu matava e vivia, fazia tudo por aquilo, porque eu acreditava naquilo, aqueles princípios. Então, quando eu me converti, sair dessas coisas foi muito difícil, porque é certo pelo certo e errado pelo errado. Não tem meio termo, não tem, a balança ela é justa e é tudo radicalizado. E aí, uma coisa que a gente aprendia é se me ofender minha honra. Então eu nunca tive problema de baixar a cabeça se eu estivesse errado. Mas eu tive sempre problema quando as pessoas me caluniavam. Ou quando falavam uma coisa que não era verdade. Aí o leão ficava. Aí o negócio ficava estreito. E aí, já convertido, eu passei por alguns processos. Jesus teve que passar eu na rua para mim aprender essas coisas. Uma das vezes que aconteceu, eu morava nos apartamentos e eu comprei o carro do rapaz, paguei o carro do rapaz e ele pegou um carro meu velho, carro velho. E aí ele se arrependeu do negócio que tinha feito, não tinha o dinheiro para me devolver que eu tinha gastado no carro e queria levar o carro embora. Eu falei, filho, você não vai levar, você vai levar o carro, você se arrependeu do negócio, você não tem o dinheiro para me dar que eu gastei no carro já. E aí, não tem como não. Aí ele começou a gritar lá na frente de todo mundo. Pastor maldito, salafraio, picareta. Imagina, né? Lá no Cecília eu morava, e esse pessoal saindo para fora. E eu olhando, e a pastora, moço, pelo amor de Deus, para de falar isso. É picareta, ladrão! Gente, por dentro eu estava um vulcão em erupção. E por fora eu estava uma ovelha. E eu falava assim, filho, por favor, para, filha. Não faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Para com isso, filho. Por dentro. Mas por dentro estava já cortando o cara em milhões de pedaços. É verdade. Então assim, se eu deixasse levar, tinha conseguido, o cara estava um pouco bêbado. E aí a pastora foi lá para ele assim, eu já falei para você, não mexer nessas coisas, você é culpado disso. Eu já falei, tá vendo? Aí já olhei para ela também e falei assim, meu Deus, até você, poxa vida, o que eu fiz? Eu estou sendo certo. Não, isso é uma de várias. Eu falei assim, eu não fiz nada de errado. Eu fui honesto, de verdade. Eu fui honesto com ele, fui verdadeiro. Ele pegou um carro que nem andava. O carro estava com a junta com o cabeçote queimado. Não andava. Eu falei, a junta está queimada. É assim, estou vendendo barato porque tem que consertar. Ele, não, então tá bom, então eu pego. Você pega o meu carro no negócio? O carro dele valia menos da metade do que eu estava dando para ele. Sabe o que eu queria desfazer na época? Eu fiz o negócio. E aí eu fui mandei arrumar o carro dele. Troquei alternador, comprei bateria, fiz a suspensão do carro, para ele poder vender o carro, ganhar um dinheiro assim. E eu tinha as notas de tudo. Quando ele veio 2 dias depois, e falou que gastou tanto e o carro não andou, o carro quebrou, eu falei assim, se você não quer gastar dinheiro com um carro velho, você tem que comprar um carro novo. Você comprou um carro velho, infelizmente eu passo por essa situação toda hora. Mas olha aqui, eu mostrei, olha o tanto que eu gastei no seu carro, e eu não estou reclamando com você. Não, mas que eu quero meu carro de volta. Mas não, tudo bem, você pode levar o seu carro. Mas você me devolve tudo que eu gastei nele. Mas o que eu gastei no outro? Eu falei assim, mas isso aí você gastou no outro para você ficar com o carro. Ele não está rodando, ele saiu daqui sem rodar e vai voltar sem rodar. Então para mim é diferente. Então você me dá o que eu gastei e pode levar seu carro. Não que eu vou levar, vou chamar o guincho agora. E chamou o guincho chegou. E eu estava naquela, você não vai levar. O meu homem, você não vai levar. E a pastora, Denis, pelo amor de Deus, deixa esse cara levar o carro. Filho, pelo amor de Deus, você não vai levar esse carro. Eu estava na linha tênue.
Isso é uma. Ele não ultrapassou a linha vermelha ainda, não, ele não chegou a ultrapassar. Aí no final, graças a Deus, o Espírito Santo me convenceu. Eu falei assim, filho, pelo amor de Deus, faz o seguinte, o guincho vinha trazendo o outro carro, eu falei assim, não desce esse carro não. Amarra esse aqui, leva os dois e fica para você. Dei os dois para ele. E fui embora o carro. Fiquei no prejuízo. Passou. Outra vez. Outra vez. Essa foi pior. O cara pegou, eu comprei a moto dele para trabalhar. A moto estava toda destruída. E eu falei assim, olha, eu preciso para trabalhar, estou trabalhando. Só que a moto tinha que pagar o documento e tinha que arrumar ela toda e transferir. Eu falei para ele assim, olha, eu não tenho condições de fazer tudo de uma vez. Você me dá prazo de 90 dias para mim resolver? Com 30 dias, no primeiro mês eu vou arrumar ela para mim poder trabalhar, vou pagar a documentação dela, porque aí eu posso passar, aí depois eu posso passar ela na vistoria, porque do jeito que ela está, ela não passa na vistoria. Eu trabalhava no Forte das Festas. Aí eu fiz todo esse procedimento. No segundo mês, ele me procurou já nervoso, querendo fazer a transferência. Mas nós tínhamos acordado que era para fazer com 3 meses. E aí quando ele viu a moto toda arrumadinha, acho que ele tinha arrependido por ter me vendido ela quase de graça. E eu tinha arrumado a moto toda, ele queria a moto de volta. Por que as pessoas sempre querem pegar de volta? Né? Se arrepende e quer pegar de volta. Aí queria pegar de volta a moto. E eu disse para ele assim, filho, não vai levar a moto. Eu não vou abrir mão não. Eu falei, não vou abrir mão não. Eu não vou levar a moto não. Você não vai levar a moto não. E aí eu falei para ele, falou assim, eu vou levar. Ele veio de Divinópolis e veio com um cara tatuado, tudo e tal, querer colocar terror. Eu falei assim, filho, pelo amor de Deus, vou falar um negócio para você. Eu vou chamar a polícia e a gente resolve na delegacia, então, na porta do meu trabalho. Eu falei, hoje que eu vou ser mandado embora. Lá no centro, na frente de todo mundo, eu falei, Jesus, o senhor quer me humilhar mesmo. E o pior não foi isso. O pior é que ele atravessou a linha. Quando ele viu que eu estava resistente, e eu fui pegar o telefone para ligar o 90, quando eu fui ligar, ele bateu no telefone assim, ó. E aí ele pegou em mim aqui assim, ó. Esticou e fechou o braço. Eu vou levar, me dá a chave. E eu falei, Jesus, não deixa ele dar. Não deixa ele me machucar, Jesus. E eu falei, eu olhei, falei, Jesus, não deixa. No meu espírito, na minha alma, eu falei assim, Deus, não deixa. E por fora eu falava para ele, filho, pelo amor de Deus, baixa essa mão. Não precisa disso. Não precisa disso. A gente não vai levar. Só que você não vai levar a moto. Não vai resolver da forma certa. Você não vai levar. Não estava, e nesse dia eu estava decidido e fiquei decidido, ele não levou a moto. Só que, graças a Deus, Deus não permitiu, mas naquele dia eu não estava pronto. Eu não estava pronto. Se ele tivesse me agredido, eu não teria feito como o pastor fez, não. Eu teria perdido totalmente o controle. Totalmente. Então, porque você quer ver a sua pressão psicológica quando muitas coisas ao mesmo tempo dão errado na sua vida. E naquela época tudo estava dando errado, de repente veio essa pressão e o cara me ameaçou para me agredir e eu não estava pronto, porque a gente é ser humano, a nossa vida é assim, de oscilações. Nós precisamos vigiar. E é nessa hora que a gente clama a misericórdia de Deus. E graças a Deus não aconteceu. Mas teve uma hora que eu levei, não dele, levei de um outro irmão. Eu era pastor da Assembleia de Deus e estava numa reunião de obreiro e eu tinha um presbítero que estava na igreja, que ele queria meio que usurpar o altar e queria desvincular a igreja da liderança. Então ele estava criando um motim. E eu fui mandado para a igreja para consertar. A Assembleia de Deus, ela pega um pastor e vai... E eu era um cara meio radical, então eu sempre estava mudando de igreja. Eu ficava 6 meses numa, 7 meses no outro, e foi ainda assim. E eu cheguei na igreja para consertar a igreja. Detectar o que estava acontecendo e colocar cada um no devido lugar. E aí esse presbítero fez uma reunião logo de cara, e aí quando eu fui começando a falar, ele começou a me confrontar, e aí o conhecimento às vezes atrapalha, porque eu identifiquei que estava com o espírito de rebelião, né? Aí eu olhei para ele, ele começou a me acusar de ciência e sem experiência, porque eu era um menino perto dele, ele já é um homem feio. Só que a minha palavra suscitou a ira. A palavra dita fora do tempo suscitou a ira dele e ele perdeu totalmente o controle. Eu olhei para ele, não olhei para ele, eu só respondi em alto, bom som e disse assim: olha aqui, Satanás, olha para mim e vê se eu não sou tirado, um tição tirado do fogo.
Eu só disse isso, irmãos. Olha para mim, Satanás, e não me acuse, não. Veja se eu não sou tirado do fogo. Quando eu disse isso, eu só escutei um estralo. Aí, irmão, vi até estrelinha. E não foi soco, não, foi tapa no rosto. Da vida que eu tinha vindo, e da ética que eu tinha vindo, era para o irmão nunca mais existir na face da terra. Mas Deus estava me tratando. Deus estava me tratando. E eu estava bem crente, viu? Eu realmente tinha sido tirado. Porque o diabo me provou. Eu não disse para o diabo que eu era um tição tirado do fogo. Ele foi me testar, ver se eu era mesmo. E nessa época eu era mesmo. Eu era crente, irmão. Nessa época eu era bem crente mesmo. E aí eu não fiz nada. Sabe o que eu fiz? Eu chorei. Chorei demais. Falei, irmão, pelo amor de Deus, olha o que você fez comigo. Você é meu irmão. Você é obreiro, você é presbítero. Olha o que você fez comigo. Você me agrediu, irmão. E aí os irmãos segurando ele totalmente endemoniado, demoniado em aspas. E eu falei para ele assim, não, olha o que você fez, irmãos. E os irmãos querendo me segurar. Mas assim, eu nem reagi, nem fiz nada. Só comecei a chorar assim, não, olha o que você fez comigo. E aí, isso gerou um escândalo na igreja, né? E aí, o que aconteceu? Né? Ele foi excluído do ministério por causa disso. Foi excluído da igreja. Quem acha que não há exclusão na igreja? Quem sabia que existe exclusão? Existe exclusão. Estou encerrando, acabou o tempo. Estou aproveitando esse momento. A exclusão existe. Pode sim uma pessoa ser excluída da igreja, é bíblico. A ação dele causou a exclusão. Foi tomada a credencial dele e ele não poderia mais exercer o ministério, nem se apresentar mais como presbítero, por causa do ato dele. E aí, eu fiquei mal com isso, um bom tempo. Tentei resgatar ele, fui atrás dele, porque ele caiu nas drogas, fui atrás de biqueira, dei palavra para ele na boca de fundo, para ninguém fazer nada com ele, que ele estava devendo, para poder resgatar. Tentei de tudo. Depois de 2 anos, ele voltou para a igreja. Graças a Deus, ele conseguiu voltar, a igreja recebeu ele, mas ele começou tudo de novo. Começou tudo de novo. E aí a igreja recebeu ele, eu pude servir a Deus um período com ele, Deus teve misericórdia de a gente poder servir a Deus junto, né? E eu perdoei ele, claro, senão eu não estaria aqui até hoje, mas foi algo assim, uma experiência que eu vivi e de muitas outras experiências. Então assim, O senhor gosta de limite assim? eu não gosto, cara. Eu liguei também na sua igreja. Não, aqui. Quando eu era obreiro na igreja. Olha os pastores! Olha os pastores! Eu liguei mesmo, falei. Oi. Aí chegou na porta da igreja, rapaz, e ele era até chique uma mulher, eu vivia com ela. Chegou na porta da igreja assim, fez assim pra mim, não tinha feito nada com ele. Fez assim pra mim, correu uma vez, aí abriu o negócio da vez, falei assim, agora eu tô morto. Na igreja não tem que sair pra me correr. E ele veio pra cima de mim, só que eu não pegou arma, mas pegou o capacete. Foi. Aí ele desceu de mim o capacete, o menino falou, para com isso, vamos conversar. Aí ele pegou e veio tudo de novo, deu nenhuma capacetada, eu não sei não. Passou lá, deu um soco na igreja. Aí nisso veio um cara grandão que tinha na igreja e pegou no pescoço e segurou ele. E ninguém na igreja não viu nada. A igreja estava cheia, ninguém viu nada. Aí ele pegou e desceu, foi para a UB, Godina falou na rádio ainda que É desse jeito. Bateu. O negócio Aí é ele estranho. falou na rádio, deu uma policial, menino. Você é um tal de Cláudio que me cercou na rua e me bateu. Não, o negócio é assim. Olha só, esse negócio de me ver na linha. Há um ano atrás, acho que da época só acho que o Jefferson estava com a gente e o Lucas estava com a gente no projeto. Eu tive um aluno que se revoltou contra o monitor do projeto, e aí ele se revoltou contra o monitor do projeto, aí eu fui defender e falar que não era bem assim e tal. O que ele fez? Ele pegou um caibro, levantou o caibro para mim e falou assim, sai da frente, pastor. Sai da frente, não é com você não, é com aquele cara ali, eu vou pegar aquele cara ali. E eu ficava assim na frente dele, falei assim, não vai fazer isso. Porque se você for no cara, eu não vou poder deixar, não é assim não.
Não sou. Não, esse cara tá me tirando. Eu não aguento mais, eu vou pegar ele. E eu na frente tentando. Aí ele falou assim, que isso? Você tá passando a mão nesses caras aí também com errado? Tá correndo com errado, vai ser cobrado como errado também. Não pra mim. O que é isso, irmão? Você vai me bater, irmão? Sai da frente, senão você tá no meio. Eu falei assim, nossa. Eu não, irmão. Tá. Não. Aí ele pegou e fez assim, ó. Você acha que eu esperei? Só que eu tava crente, tá, irmão? Aí eu tava crente. Aí irmão, se ele desse uma só já era. Acabou o ministério do pastor, acabou a vida do pastor, acabou tudo. E eu não podia deixar. Ele ia dar a mão. Ele fez assim, ó. Ele levantou, e aí, acho que ele pensou 2 vezes antes de dar, aí ele soltou no chão e fez assim comigo. Empurrou e pegou de novo para dar. Aí eu corri em cima dele, abracei ele, segurei ele, joguei ele no chão, montei em cima dele, aí os meninos queriam correr em cima. Eu falei, não. Eu falei, aí só, você tá me batendo, você tá me batendo. Eu falei assim, não, estou te segurando. Você acha que eu vou deixar você me bater, irmão? Pelo amor de Deus, é para a sua segurança e a minha. Graças a Deus. Graças a Deus, é porque ele era menor que eu. Não, Ele era menor que eu. Ele chegou lá na igreja no dia, o mesmo, você está falando. Chegou lá. Assim, pastor, você vai arrumar para mim um prato de comida agora. Eu falei, uai, que igreja? Vai arrumar comida para você que na igreja essa hora? Não, você está doido, irmão? Tem jeito não, sou. Eu sou homem que quebrar sua cara, pastor. Quebrar sua Cara, foi pastor, meu amigo, eu tô aqui na igreja, eu também Pastor sou já homem. tem umas no currículo já. Eu sou pastor, mas eu também sou homem também. Você não manda também. Aí ele andou pro meu lado, eu falei, não, porque eu não tenho comida aqui. Ele pegou e falou, não, pastor, eu tô brincando com você. Passa um tempo, vem um outro com uma garrafa de pinga querendo entrar dentro da igreja. Eu falei, Jesus. não, Nossa, tem- eu vou ter que mandar o pastor ficar orando. Mano, cada coisa que a gente passa. Isso é toda hora no nosso cotidiano. E eu tenho certeza que vocês também só ficam com vergonha de falar também. Mas eu tenho certeza que vocês têm história para contar também. Não, sem brincadeira. A gente passa por esse tipo de situação. É aceitação. Quando a gente aceita que a gente é ruim, irmão, aí a gente muda. Um dia, eu dirigindo um trabalho lá na casa. Aí eu tô lá assim, tô com um rapaz de bicicleta na porta. Aí eu, com toda a educação, saí da igreja, convidei eu entrar lá dentro. Ele postou a bicicleta lá e veio entrando pra igreja e regaçando as mandaduras. Hoje. Ele falou assim, chegou perto de mim, disse, você está acostumado a derrubar os outros aqui dentro da igreja? Não, você está enganado. Você está acostumado a pregar a palavra de Deus. Quando tivesse que você derrubar, eu agora aqui. Nós passamos cada tipo de situação. Não é fácil, não. Chamando o cara na educação, uma vez, aí ele postou a bicicleta lá e já veio. Irmãos, semana que vem, nós vamos. Eu vou ver se consigo já. Não vai dar para me encerrar semana que vem, não, mas na outra semana eu vou encerrar. Eu quero que vocês estudem esses tópicos, tá? Porque eu vou avançar, que são comentários. Né? A gente vai aplicar esses tópicos, né, que estão aqui na apostila, mas a gente não vai fazer leitura. Então eu vou comentar sobre os tópicos. Então é importante que você leia, né, esses tópicos seguintes lá na sua casa. Né?